pessoal, estamos aqui com a professora Fabi, com a professora Marina também, tá aqui do ladinho. A gente vai ter uma conversa sobre a profissão professor, né? Então, a Fabi é conhecida de muitos aí que estão vendo esse vídeo. E ela vai contar um pouquinho da história dela, como que ela escolheu. Como foi esse trajeto aí, Fabi? Marcinha, o meu trajeto, como muitas coisas na minha vida, ele foi bem hilário. Porque a minha primeira profissão foi marketing. E eu estava feliz e satisfeita no marketing, realizada, ganhando muito bem, obrigada, viajando muito. E em um determinado momento eu me deparei com uma situação, porque nós tínhamos que fazer uma pesquisa no ponto de venda e eu fui com a minha equipe para o lugar. E quando chegou lá, eu me deparei com uma situação que no escritório eu nunca tinha parado para analisar. Eu avistei uma senhora contando todos os seus dinheiros para comprar um determinado produto. Porque ela visualizava naquele produto, eu trabalhava com marketing de cosméticos, então ela visualizava naquele produto, naquela modelo, naquela embalagem, tudo que ela gostaria que acontecesse com o cabelo dela. E lá estava escrito uma nova fórmula. Então eu avistei, né, ela comentando ali com a neta dela, nossa, é uma nova fórmula, não sei o quê, e aí eu vi ela contando aquele dinheiro, e eu com uma vontade de falar pra ela, não compra, não é nova fórmula não, é tudo enganação do marketing, e me cortou o coração ver aquela cena. E aconteceram mais umas duas coisas parecidas com essa, e que eu comecei a ficar incomodada, eu falei, opa, eu nunca tinha me deparado com uma pessoa sendo impactada com o marketing que eu ajudava a elaborar. E eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu estou usando o meu dom para enganar as pessoas. E eu não tinha percebido isso. E eu comecei a ficar sem dormir. E um dos casos foi até um pouco mais cômico, porque a senhora tomou o comprimido ao invés de dissolver na água e passar no cabelo. Porque era uma coloração em forma de comprimido, que antes tinha sido uma inovação que a empresa tentou fazer. E a senhora não leu, né? E ela pegou e tomou o comprimido. E quando eu percebi isso, que a pessoa, tipo, ela fazia qualquer coisa em prol da beleza, e esse qualquer coisa estava inclusive causando danos, eu fiquei muito impactada. Daí eu falei, não foi isso que eu planejei quando eu fiz o marketing. Eu só tinha planejado a parte de criar coisas, mas não que essas coisas estivessem enganando pessoas. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu fiquei por uma semana sem conseguir dormir, porque via a imagem dessas senhoras na minha cabeça, dessas pessoas, e eu falava, Senhor, se eu tô tão impactada com isso, o Senhor precisa me mostrar qual outra coisa que eu vou fazer da vida, porque eu não sei o que fazer, porque eu já estava consolidada ali na minha profissão. E aí um dia, eu estava no banco, num bairro onde eu moro ali, eu encontrei uma amiga de escola, Raquelzinha é o nome dela, Raquel Cortez, ela tá no meu Facebook. E a Raquel pegou e falou assim, oi Fabiana, tudo bem? Tudo, o que você tá fazendo da vida? Aí eu falei, estou fazendo marketing, estou trabalhando no marketing e tal, não sei o quê. Aí ela, marketing? Eu falei, Aí ela, eu sempre tive certeza que você seria professora de matemática. Aí eu falei, e por que você tinha essa certeza? Aí ela, você não lembra quando nós estudávamos que nós não entendíamos o que a professora falava e você fazia grupos de estudo, inclusive na sua casa, porque meu pai tem uma igreja, né? Ele é pastor, ele tem uma igrejinha lá e ele cedeu parte do quintal dele, da casa, da parte dele, para a construção desse templo, dessa igreja. E eu usava esse local para receber os meus amigos e dar aulas de matemática. E aí, eu não tinha lembrado disso. E veio como uma avalanche, assim, de emoções e de sentimentos. E eu comecei a ficar assim. Aí ela falou, e eu relembrei o seguinte, né, que na época em que eu estudava, não tinha professores de matemática. Então, às vezes, eram administradores, contadores, que faziam faculdade, como o Estado não tinha professor, então eles colocavam essas pessoas para darem aula de matemática. E como eles não tinham passado pela didática,
às vezes a gente tinha muita dificuldade de entender didaticamente aquilo que eles estavam passando e que eles sabiam na prática, mas não sabiam como passar. E aí, de uma certa forma, eu ia lá, montava um grupo de estudo e ajudava os meus amigos. E eu fui me apaixonar por matemática só no 9º ano, porque até então eu era um asno, eu odiava matemática. Só que desde que eu me apaixonei, eu comecei a montar grupos de estudos. E isso aconteceu no 9º, no 1º, no 2º, e a minha amiga começou a me lembrar, e eu assim, né, sentindo aquilo como um sentimento bom, lembrando da oração que eu tinha feito a Deus para me mostrar o que fazer, e aquilo veio com um conforto tão grande que eu falei, já sei, eu vou fazer matemática. E eu cheguei na casa dos meus pais falando, vou fazer matemática. E eles, depois de ter lutado com marketing, de ter brigado para entrar em uma empresa que fosse consolidada, não sei o quê, matemática? Eu falei, mas o que você vai fazer? Eu falei, vou ser professora. Aí que eles quase enlouqueceram mesmo. Ganhando o salário que você ganha, você vai trocar isso para receber a metade como professora. E meus pais não são adventistas, né? E eu pensei assim, mas eu vou estar feliz. Eles são de uma outra denominação, mas não são adventistas. E eu pensei assim, mas eu acho que é isso o que Deus quer para mim. Eu acho que usar o meu dom para fazer outras coisas, além de enganar as pessoas, é o que Deus espera de mim. E foi assim que eu larguei tudo, abandonei o marketing, pedi demissão da empresa que eu estava, porque eles não queriam me demitir, e para fazer matemática eu não dava conta de trabalhar o dia inteiro e estudar ainda à noite. Então eu pedi as contas da empresa em que eu estava, e aí eu me aventurei na faculdade de matemática, e aí vocês têm que me aturar hoje aqui. E foi assim. E quando você chegou na faculdade, foi o que você pensava, as matérias? Então, quando eu fui para a faculdade, eu já estava há muito tempo fora da escola, porque eu Sim. já tinha passado pelo marketing, então muitas coisas eu já tinha perdido. Então, a minha dificuldade maior quando eu cheguei na faculdade foi a defasagem anterior que eu tive. Porque como eu não tive professores, como eu falei, eu me apaixonei por matemática no 9º ano. Então, existia uma defasagem muito grande anterior. E para o curso de matemática, eles exigiam esse aprofundamento que eu não tinha. Então, foi muito difícil essa defasagem anterior e que eu tive que pegar livros de 6º, 7º, 8º ano e estudar, mesmo já estando na faculdade. E quando foi, tipo, o seu primeiro emprego ou primeira aula, assim, foi durante a faculdade já? Então, na faculdade, olha o que aconteceu. Quando eu ingressei na Unip, e eu até quase estudei com o professor Eric, porque ele também estava na Unip inicialmente fazendo biologia, e olha só, a minha ideia principal era fazer biologia. Porque eu pensei assim, Marcinha, não, eu acho que eu vou ser professora, mas eu gostava de ciências também. Quando eu fui para a faculdade fazer o vestibular, não tinha aberto turma para matemática. Aí eu, teimosa, falei, já que não abriu turma para matemática, então eu vou tentar biologia. Daí eu fui. Cheguei lá, fiz o vestibular, fui no primeira aula, já matriculada e tudo. Primeira aula de biologia. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza que foi Deus, que o professor tinha colocado lá os alunos para irem no laboratório, visitar a turma do outro semestre, trabalhar no laboratório. E eu cheguei lá e eu vi um bando de sapo sendo estudada numa bancada do laboratório. Eu já cheguei gritando na sala. E quando eu olhei que eu vi aquele monte de sapo, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não dou conta. Ali eu aprendi que eu gostava de bicho inteiro, que eu não gostava de bicho partido, estraçalhado, não era comigo. Por eu gostar muito de bicho, eu falei, nossa, biologia é bom. Só que a biologia estuda os micro-organismos também, os que estão lá dentro. E eu só queria do bicho montadinho, bonitinho, sorridente pra mim. Peludo. Enfim, o que aconteceu? Eu troquei, eu falei, não é biologia a minha área. Aí eu fiquei aguardando por um semestre até ir para matemática. E quando eu cheguei no curso de matemática, o professor fez um laboratório para nós irmos para as escolas públicas contar como que era a matemática
assim, incentivar os alunos a virem conhecer o curso de matemática, porque os professores estavam muito escassos, não tinha professor de matemática. E para tentar melhorar isso, o professor fez esse convite a nós. E aí eu fui para a escola. Quando eu fui para a escola, que eu vi os alunos, que eu tive contato com eles a primeira vez e ainda cursando, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei a fazer projeto com esses alunos, porque assim, eles tinham muita dificuldade e eu comecei a sentir o que eu sentia. Eles também tinham professores que não eram formados em matemática e que eram engenheiro, eram da área de... qualquer área de exatas, eles colocavam as pessoas para darem aula. E nós nos prontificamos a fazer um projeto com aqueles alunos para eles irem bem no Enem. E nós começamos a fazer um projeto aos domingos. Eu e alguns amigos meus da faculdade, nós íamos para a escola e dávamos aula de matemática voltadas para o vestibular. Então nós fazíamos um cursinho com eles e assim nós fizemos. E isso tomou uma proporção muito grande. E aí eu fui convidada por aquela escola mesmo para ir dar aula lá, mesmo não sendo formada, porque a professora estaria se aposentando. E aí eu fui. Legal. Depois eu só saí dessa escola quando eu me formei, passei num concurso e aí eu tive que assumir uma outra escola. E essa questão de ser professor, queria que você falasse assim, os pontos negativos e os pontos positivos para você. Bom, os pontos negativos, eu acho que ainda é a desvalorização, é um deles. As pessoas, elas, para formarem qualquer profissão, ela precisa passar por um professor. Para ela ser um médico, para ser um cientista, para ser qualquer coisa que ele queira, ou simplesmente para não fazer nada, para ser uma mãe, que na verdade não é que a mãe não faça nada, é que ela escolheu a profissão dela cuidar dos filhos, e que é louvável como qualquer outra profissão. Mas assim, todos eles precisam passar por um professor. Só que a nossa profissão ainda é muito desvalorizada. Esse é um primeiro ponto negativo que eu acho. O segundo ponto negativo é o nome, Secretaria da Educação, que eu acredito que tinha que ser Secretaria do Conhecimento, porque quem tem que dar educação é o pai e a mãe em casa. Então nós não temos que lidar com falta de educação, com falta de caráter. Quem tem que fazer isso é o pai e a mãe em casa. E às vezes a gente lida muito com isso. Mas eu sou grata a Deus porque eu tento mostrar o que às vezes não é visto em casa, a gente tem que mostrar na escola. Ou até mesmo, às vezes, os pais ensinam em casa, mas quando eles chegam na escola, eles perdem um pouquinho dessa aprendizagem. Então, lidar com essas coisas, eu ainda acho que é um ponto negativo. A família hoje, ela está vivendo uma fase muito conturbada. E as crianças, elas vêm para a escola também dessa forma conturbada. Então, são dois pontos negativos. E o ponto positivo, para finalizar? Os pontos positivos que eu vejo, primeiro, é gratificante quando um aluno passa pela gente e que ele lá na frente me manda uma mensagem falando: Pro, eu consegui fazer o meu curso, eu consegui passar no vestibular que eu achava que não seria possível, eu consegui ser aquilo que eu gostaria de ser. E você saber que você teve ali um pouquinho, que você passou por aquele processo. O ponto positivo é ver o crescimento desses alunos. Às vezes eu encontro com eles no sexto e quando eu encontro eles novamente no ensino médio, a gente percebe o quanto eles cresceram, o quanto se desenvolveram. E esse crescimento, eu falo que é muito gratificante porque às vezes nem o pai consegue perceber, porque a gente passa muito mais tempo com os filhos do que às vezes eles mesmos. Então, participar desse crescimento, desse desenvolvimento, é muito gratificante. E essa troca de experiência, né? Porque eu também aprendo muito com eles. Então, essa troca de aprendizagem é muito gratificante. Eu sou muito feliz com isso. Um recadinho para quem deseja ser professor, está pensando em ser professor também. Bom, o recadinho que eu daria para vocês que gostariam de ser professores é o seguinte: tem paciência para ensinar? Porque se você não consegue ensinar o seu amigo que às vezes te pede ajuda, você vai ser difícil de assumir uma sala com 30 alunos. Mas se você tem essa paciência, se esse é o seu dom, se Deus te dotou com esse dom,
Então, vai em frente. O fardo, às vezes, se torna muito pesado, porque a gente tem que levar trabalho para casa, diferente de qualquer outra profissão que deixa o trabalho no escritório, o professor leva o trabalho, às vezes, para casa. Mas também é gratificante. Então, nós temos momentos muito bons com vocês. Então, eu super aconselho quem tem esse dom a vir trabalhar conosco. Obrigada, Fabi. Manda um beijo aí para os seus alunos que estão assistindo. Beijo, me perdoem, porque eu também não sou fácil às vezes. Mas obrigada por vocês me aguentarem. Um beijo. Tchau, obrigada. Tchau.